Hoje, porém, eu gostaria de convidá-lo a abrir sua Bíblia no quarto Evangelho, Novo Testamento, quarto Evangelho, o Evangelho de João, no capítulo 12. Jesus está aqui encerrando o seu ministério terreno. Se você olhar, ele já entrou triunfalmente em Jerusalém, e ele fez isto no início da última semana de vida. Na sua última semana que ele passou conosco em vida, ensinando, Jesus então, ele entra triunfalmente em Jerusalém. E no capítulo 12, no final, a partir do versículo 44, nós lemos hoje pela manhã e ontem à noite esse texto, e eu gostaria de meditar um pouco sobre ele, ainda que não muito, mas vou usar um pouquinho desse texto. A partir do versículo 44, Jesus exclama assim: clamou Jesus dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu, que sou a luz, vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, pois eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, este me deu mandamento quanto ao que dizer e como falar. E sei que o seu mandamento é vida eterna. Aquilo, pois, que eu falo, falo-o exatamente como o Pai me ordenou. Amém? Essas palavras sempre me impressionaram muito, irmãos, especialmente porque Jesus coloca aqui, bem definido, uma situação. Obrigado, irmão. Ele coloca aqui bem definido uma situação, ou seja, a situação de que a palavra que ele nos ensinou, que ele nos trouxe, e como eu disse, aqui está bem no final do seu ministério terreno, Jesus está encerrando aqui o seu ministério, e ele diz que esta palavra que ele nos ensinou, que ele pregou, que ele trouxe para nós, é uma palavra que ele recebeu do Pai, que ele ouviu do Pai. É um mandamento, são instruções que vieram direto de Deus. Jesus foi apenas o porta-voz. Ele disse que falava exatamente aquilo que o Pai mandou que ele falasse. Se você olhar para este versículo, o versículo 49, ele diz: porque eu não falei de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, este me deu mandamento quanto ao que dizer e como falar. Ou seja, conteúdo e forma. Deus instruiu a Jesus. Jesus não criou essas coisas da cabeça dele. Isso estava no coração de Deus. Deus passou para Jesus, e Jesus, que foi enviado por Deus para buscar e salvar aqueles que estavam perdidos, ele que veio para morrer em nosso lugar, a nossa morte, que é uma morte espiritual, uma separação espiritual, e Jesus fez isto, mas ele trouxe as palavras de Deus, as palavras de vida eterna. E são estas palavras, amados, que um dia haverão de nos julgar. Por isso eu gostaria que você repetisse exatamente como Jesus disse aqui. Digas depois de mim: a palavra que tenho pregado, a palavra que Jesus pregou, esta me julgará no último dia. Então, irmãos, é vital que nós aprendamos a palavra da pregação de Jesus. Não só aprendamos, mas que também tenhamos muito cuidado com a palavra do Senhor. E para nós podermos ver o que é que Jesus, na essência, nos ensinou, e quais são estas palavras que ele diz que nos julgaria no último dia,
nós temos que olhar para os evangelhos. Mas antes de nós olharmos para os evangelhos, os ensinos que Jesus deixou nos evangelhos, eu quero dizer que quando Jesus veio, ele não veio para julgar, mas ele veio para salvar. Agora, a segunda vez, quando Jesus voltar, e ele voltará muito brevemente, a Bíblia nos afirma isto, ele não virá mais para salvar, mas ele virá para julgar. E então ele julgará de acordo com a palavra que ele pregou, ou seja, a palavra pregada por ele é a palavra que será a base para nós sermos julgados. Irmãos, assim como vocês sabem, eu fui juiz muitos anos, o juiz ele não pode julgar da sua própria cabeça, ele tem que olhar para o texto da lei. É a lei que determina ao juiz como ele deve agir. Então ele olha para os fatos e olha para a lei, coteja os fatos com a lei e toma uma decisão, faz um julgamento. É a mesma coisa no mundo espiritual. Mas Jesus veio a primeira vez para salvar. Ele disse, eu não vim para condenar, para julgar, eu vim para salvar. E ele ainda está salvando ainda hoje. Basta que você receba pela fé aquilo que Jesus fez há 2000 anos atrás, lá naquela cruz. Ele fez em teu lugar, em meu lugar. E nós temos que receber isso como sendo feito diretamente para nós. Porque foram os nossos pecados que levaram Jesus a morrer naquela cruz. E quando eu compreendo isto, compreendo que sou pecador e que preciso de salvação e do Salvador, e clamo ao Senhor, tem misericórdia de mim, salva-me, Senhor. O Senhor, através do seu Espírito Santo, ele vem e faz morada em nós e traz a sua vida, que é a vida eterna, que é a qualidade de vida que Deus tem. Não é só um viver sem fim, mas é uma qualidade de vida, a vida que Deus tem e que Ele quer nos dar também. Mas depois de salvo, irmãos, e nós aqui estamos na maioria, hoje nós não estamos em muitos, porque muitos irmãos estão viajando, creio que foram passar o Dia dos Pais com os familiares, mas eu quero dizer que para você que já nasceu de novo, como eu já nasci de novo, para nós que já entregamos a nossa vida a Jesus, já fizemos uma aliança com Deus através de Jesus, Ele nos deixou regras, Ele nos deixou mandamentos, Ele nos deixou palavras, palavras que vão servir para nos julgar, para julgar as nossas condutas. E é por isso que é importante que nós aprendamos aquilo que Jesus deixou revelado através dos evangelhos. Agora eu gostaria que você voltasse umas páginas. Nós vamos lá no Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus é o primeiro deles, no capítulo 5. Nós vamos encontrar aqui, irmãos, do capítulo 5 até o capítulo 7, nós vamos encontrar aquilo que os teólogos chamam de o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha, quando Jesus, então, reunindo ali multidões, várias multidões, milhares de pessoas, ele começou a ensinar-lhes acerca do reino de Deus. E Jesus, então, ele vai falar uma série de coisas. É claro que nós não teremos condições de abordar tudo aquilo que Jesus ensinou nesses 3 capítulos, o 5º, o 6º e o 7º capítulo, do Evangelho de Mateus, que também os demais evangelhos mencionam, mas não mencionam tão detalhadamente quanto menciona o Evangelho de São Mateus. Mas nós gostaríamos de abordar algumas coisas, especialmente porque nesse final de semana, no sábado, ontem e hoje pela manhã, nós ministramos aqui aos irmãos aquilo que aconteceu com aquele pastor na Nigéria. Quantas pessoas ainda não viram aquele vídeo que fala sobre a morte e a ressurreição do pastor Daniel Equichuco, e também que não estiveram aqui nesse final de semana e não sabem do que eu estou falando agora em relação a este homem que morreu e ressuscitou? Por favor, levante a mão quem não ouviu falar deste assunto.
Graças a Deus, acho que bem poucos aqui que não ouviram. Mas, irmãos, este homem, no dia 30 de novembro de 2001, ao descer por uma ladeira muito íngreme, ele acabou perdendo o freio do seu carro, chocou-se contra uma pilastra de concreto, bateu com o seu peito fortemente no volante, e o resultado é que ele começou a expelir sangue pela boca, pelo nariz, foi levado ao hospital, e ali ele viu que estava morrendo. Quando então mandou chamar a sua esposa, e os médicos daquele hospital de emergência já disseram que não havia nada que pudesse ser feito. E ele pediu então para ser transportado para um outro hospital maior, numa outra cidade próxima, 80 quilômetros, e ao ser levado para lá ele morreu. E a Bíblia e o DVD que ele dá esse testemunho nos informa, e nós falamos hoje pela manhã, que esse homem esteve morto, o médico examinou, ele já chegou morto naquele hospital, o levaram, ali não havia médico para examinar, mas os enfermeiros que atenderam disseram que ele estava morto, aí levaram numa clínica, e um médico examinou com o estetoscópio, não havia batimento cardíaco nenhum, não havia pulso, não havia nenhum sinal de vida, sua pupila estava totalmente dilatada, seus olhos fixos, e, enfim, o médico deu um atestado de óbito e o corpo foi levado para um necrotério, onde ficou até domingo pela manhã. Isto foi numa sexta-feira à noite. Domingo de manhã, a família levou a um lugar onde um grande homem de Deus estava pregando, havia muita unção ali, mas colocaram o cadáver lá no porão da igreja, alguns começaram a orar lá. O pregador não sabia que havia um defunto ali, terminou a sua pregação, foi embora. Deus não usou aquele homem para isso, mas usou outros ali que estavam orando, e de repente, Daniel Exuco voltou à vida. Depois de 42 horas morto, clinicamente morto, ele estava enrijecido, ele estava congelado, duro. Ele não foi colocado em câmeras frigoríficas, ele recebeu formol, injeções de formol nas mãos, nas pernas, para preservar o cadáver. Ficou quase 2 dias inteiros morto e ressuscitou subitamente. E ele conta na sua experiência por onde ele andou, quando os anjos vieram e o levaram, 2 enormes anjos. E eu estava pensando, uma ambulância da Volvo, ambulância da marca Volvo, ela tem que ter pelo menos 4,60 metros, 4,50 metros de tamanho. E ele diz que um dos anjos era do tamanho da ambulância. Eram anjos enormes, com asas, que levaram-no e entregaram a outro anjo, e este anjo o levou ao paraíso, depois este anjo o levou onde estão as mansões, e por último ele o levou ao inferno, e ali no inferno lhe foram mostradas coisas horrorosas, pavorosas, que nós mencionamos para os irmãos, tanto no sábado como no domingo. E uma das coisas que me chamou a atenção é de que o anjo disse para o pastor Daniel, que ressuscitou, que nós seremos julgados de acordo com as palavras que estão escritas na Bíblia, de acordo com aquilo que Jesus ensinou acerca da palavra que Ele nos trouxe, a palavra de Deus. Então eu gostaria de meditar com os irmãos acerca de algumas coisas. Primeiro, Mateus capítulo 5, vamos começar no versículo 21 e 22. Porque o anjo mencionou para ele, Daniel, que ele iria ficar ali no inferno, porque ele havia praticado esse pecado aqui, mencionado principalmente no versículo 22. Jesus, ele falando sobre o homicídio, ele diz: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Jesus está se referindo lá aos 10 mandamentos. E quem matar será réu de juízo.
Eu, porém, vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E quem disser a seu irmão, raca, será réu diante do sinédrio. Sinédrio é um tribunal hebraico, judeu. E quem lhe disser, tolo, será réu do fogo do inferno. Esta palavra, raca, na língua original, ela é um termo pejorativo. Ela significa mais ou menos você chamar alguma pessoa de vil, uma pessoa de desprezível. Você dizer, você é um ser abjeto, você é uma pessoa desprezível, você é uma pessoa vil. Isto é, literalmente, a palavra raca. Jesus disse que se você se encolerizar contra o seu irmão ou contra o seu próximo e proferir palavras pesadas contra ele, ou então o chamar de tolo, essa palavra aqui já está traduzida, mas ela tem um significado, além de tolo, ela significa você chamar uma pessoa de idiota. Você chamar uma pessoa de burra ou de burro. Você chamá-la de nécio ou de louca. É a mesma coisa que você está usando aqui. Jesus disse, olha, vai ser réu do fogo do inferno. E na experiência que nós passamos hoje pela manhã aos irmãos, o pastor Daniel havia tido uma briga muito feia na quinta-feira com a sua mulher. E ele havia falado pesado para com ela, palavras duras, palavras pesadas, provavelmente alguma dessas palavras aqui, porque o anjo disse que ele havia sido culpado no julgamento dele, que ele estava devendo isto aqui. E foi tão feia aquela briga que ele teve com a sua mulher, que a mulher deu um tapa nele, no seu rosto. E ele ficou extremamente irado, e no dia seguinte, quando ele saía de casa, o dia da sua morte, na sexta-feira, ela procurou para que fizessem as pazes, ela pediu perdão para ele, mas ele não quis perdoá-la, e saiu irado, e passou o dia todo irado, achando um jeito de punir a sua mulher. E quando ele voltava para casa, sofreu um acidente, foi para o hospital, e do hospital foi recolhido à eternidade. E o anjo disse para ele, por causa desse pecado, você vai ficar aqui no inferno. Você teria que ficar aqui no inferno. Foi quando ele começou a gritar, porque ele tinha visto aquele sofrimento horrível. Aquelas pessoas sofrendo horrivelmente ali no inferno. O anjo tinha mostrado tudo isso para ele. E ele começou a gritar, a chorar. E aí o anjo disse, não chore, porque Deus te escolheu. Deus resolveu atender a oração do homem rico, naquele texto que Jesus fala em Lucas 16, quando o homem rico pede que um homem morto retorne à vida para dar testemunho daquele lugar de sofrimento. E Deus resolveu escolher o pastor Daniel, Exuco, para voltar à vida. E ele voltou à vida depois de 42 horas. Esse, irmãos, é um dos maiores milagres do século 21. A medicina não tem como explicar este milagre. Esse milagre está correndo o mundo inteiro. Esse DVD, elaborado pelo Ministério Cristo para Todas as Nações, que nós já passamos aqui, se você quiser adquirir, é só acessar www.lagoinha.com, que é o site da Igreja da Lagoinha, lá em Belo Horizonte. Você pode adquirir este DVD e vai ver este testemunho dele. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é que nós vamos ser julgados de acordo com a palavra. Então, meu irmão, toma muito cuidado com aquilo que você fala quando está com raiva. Lembre-se que a Bíblia fala em Efésios, capítulo 4, versículos 26 e 27, irai, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Ou seja, trate logo de consertar aquilo que está errado. Irar, nós podemos irar, irmãos, é da nossa natureza. Se somos agredidos, se somos ofendidos, é da natureza humana se irar. Mas o que a Bíblia diz é que nós não devemos permanecer irados.
Porque se nós permanecermos irados, vai acontecer também aquilo que a Bíblia fala, em Hebreus 12, vai gerar uma raiz de amargura, e essa raiz de amargura vai nos contaminar e contaminar outras pessoas próximas de nós, porque nós vamos divulgar essas coisas, e nós vamos amargurar outras pessoas também, que vão estar solidárias conosco, e a Bíblia diz que nós devemos tratar logo isto. O sol não deve se pôr sobre a nossa ira, ou o nosso estado de ira. Ao contrário, devemos perdoar. Devemos liberar o perdão e resolver essa situação, o que não ocorreu lá com o pastor que passou por esta experiência. Então, tome cuidado com o linguajar, com aquilo que você fala, principalmente quando você está irado, quando você está encolerizado contra alguém. Cuidado para não chamar a pessoa de idiota, de bobo, né? De nécio, de tolo, porque o Senhor diz que isto é uma agressão, isso é como se você estivesse matando a pessoa. Jesus coloca isto como réu do fogo do inferno. A segunda coisa que nós aprendemos aqui neste capítulo 5 do Evangelho de Mateus, está no versículo 27 e 28. O versículo 27 e 28 fala sobre o adultério. Jesus diz assim: ouviste o que foi dito, não adulterarás. Novamente ele está citando os 10 mandamentos, um dos 10 mandamentos. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher para cobiçar, já no seu coração cometeu adultério com ela. Isso aqui diz respeito não somente aos homens, mas também às mulheres. Mas mais aos homens. Cuidado, meu irmão. Eu me lembro de uma frase do pastor Davi Clava, quando estava com ele em São Paulo. Ele diz: irmão, o primeiro olhar é impossível você desviar, porque quando você vê, você é surpreendido por aquela situação. Mas o segundo, o terceiro, você pode perfeitamente desviar. Cuidado, meu irmão, porque se você cobiçar uma mulher, se você olhar para uma mulher e a cobiçar no seu coração, a Bíblia diz que você está cometendo adultério. E se você olhar para o livro do Apocalipse, lá nas últimas páginas do livro do Apocalipse, no capítulo 21, versículo 8, você vai ver que ficarão de fora do reino de Deus os adúlteros. Os judeus tinham um conceito diferente. Eles achavam que adultério é somente o ato concluído, o ato consumado, o ato sexual de alguém que vai ter relações sexuais com outra pessoa que não é o seu cônjuge. Aí configuraria o adultério, ou, se fossem solteiros, a fornicação. Mas aos olhos do Senhor Jesus, lembre-se que Ele ouviu isso do Pai e nos ensinou exatamente como o Pai lhe disse que era para ensinar. E ao ensinar, Ele disse que se alguém olhar para uma mulher e a cobiçar no seu coração, começar aquelas fantasias, aquelas coisas, aí vem o desejo. E a Bíblia, quando fala, irmãos, dos pecados da sensualidade, a Bíblia diz fugir. Fugir da prostituição. Fugir dessa situação. Não enfrente, não queira enfrentar essa situação. Jesus fala aqui que essa pessoa, que este homem já adulterou. Agora preste atenção, irmãs. Olha bem para o texto. O que o texto fala? Vamos ler novamente. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. E aqui entra as irmãs. Por que nós falamos tanto sobre o traje feminino? Que a mulher não deve usar um traje que marque o seu corpo, que revele os seus traços anatômicos, porque a Bíblia diz que o traje da mulher deve ser um traje decoroso. A roupa tem que ser uma roupa equilibrada, não precisa ser aquelas coisas horrorosas, lá com aquela manga lá embaixo, a saia lá embaixo. Não, vamos ter equilíbrio, é vestir decentemente, é um vestimento decente. Mas, irmãs, principalmente jovens,
Cuidado com o que você faz com a sua vestimenta, porque se você expõe o seu corpo e sai por aí, saiba que os homens vão olhar para você, vão desejar você e vão adulterar com você. O que Jesus disse é: adulterou com ela. É grave isto. Por isso, tome cuidado com a sua roupa. Com a roupa que você veste no dia a dia, com a roupa que você veste para vir à igreja. Nós já tivemos, irmãos, é vergonhoso até dizer isto aqui, mas já tivemos reclamações de homens que procuraram os pastores para dizer: pastor, eu não tenho condições, às vezes, de sentar perto de certas mulheres aqui, porque eu não sei se eu olho para a frente ou se eu olho para o lado. Nós não podemos dizer: só entra aqui vestido de tais e tais roupas, porque Jesus veio buscar os pecadores, veio buscar as pessoas que precisam de salvação. Mas, irmã, você que já está salva, lembre-se que o seu corpo é templo do Espírito Santo. O Espírito de Deus habita em você. Você não deve fazer do seu corpo objeto de cobiça de homens, para que não venham eles a cair em adultério com você. É o meu entendimento desta palavra. Outro texto que Jesus fala, irmãos, aqui em Mateus capítulo 5, no versículo 33 até o versículo 36, é acerca de juramentos. Jesus fala assim: outrossim ouviste o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo ou o descanso dos seus pés, nem por Jerusalém, porque os judeus consideravam Jerusalém uma cidade sagrada, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um só cabelo branco ou preto. Aqui está então uma proibição de juramentos. Veja bem, nós não devemos jurar, e eu aqui chamo a sua atenção. Quantas vezes eu já ouvi essa frase: juro por Deus. Você já ouviu essa frase? O judeu jamais pensaria na vida dele jurar por Deus, porque quando você jura por Deus, você está envolvendo Deus naquela frase ou naquele fato. E se aquilo for mentiroso, você está tornando Deus mentiroso. Jesus diz: não jure pelo trono de Deus, pelos céus, porque lá está o trono de Deus. Não jure também pelo altar, não jure pela sua cabeça. Mas ele conclui o versículo seguinte aqui sobre juramentos, que é o versículo 37. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, pois o que passa disso vem do maligno. E aqui eu entro num outro aspecto de que Jesus fala, que é a mentira. Nós não podemos jurar, nós não devemos jurar. É por isso que um juiz, quando ele vai colher um depoimento, ele não diz para você jurar. Ele diz: prometes dizer a verdade, somente a verdade, e nada mais do que a verdade, sob as penas da lei. É uma promessa que você faz, não é um juramento. Um juramento, irmãos, é alguma coisa que transcende você, toma como base alguém superior a você, ou uma situação em que aquela situação resolve todas as coisas. E eu quero dizer que para o cristão é sim, sim, não, não. Porque o que passar disso é de procedência do maligno. E se você olhar para Apocalipse 21, versículo 8, você vai ver que vão ficar de fora do reino de Deus todo aquele que pratica a mentira. Deus não colocará no seu reino mentirosos. É por isso que o cristão nascido de novo, ele tem que abandonar a mentira, ele tem que ir abandonando esse pecado, ele tem que
mudar a sua linguagem, a sua maneira de agir e reagir diante das circunstâncias da vida, para deixar de ser uma pessoa mentirosa. Eu não sei qual é a tua experiência, mas a minha é esta. Se eventualmente eu falo uma mentira ou fico numa situação em que sou confrontado, eu fico incomodado. Não é que o Espírito Santo nos acusa, mas é a nossa consciência que nos acusa de que nós mentimos. E quando nós nascemos de novo, nos primeiros tempos nós estamos com a mente cheia daquelas práticas mentirosas, né? Porque para uma pessoa não nascida de novo, mentira é a coisa mais natural, né? Ó, pai, a ligação é para você, diga que eu não estou. Não. Irmãos, esses dias uma pessoa me ligou para trocar o telefone, né? Estão agora entrando uma nova telefônica aqui na cidade. E eu disse, olha, eu tenho um contrato com a empresa que tem esse telefone aqui e que vai vencer daqui a um mês ainda, dia 15, no mês de setembro e tal. Aí ele disse, mas o senhor consulta lá e olha, o senhor faz o seguinte, olha bem o que o vendedor me disse. O senhor faz o seguinte, o senhor diz, se eles quiserem saber, o senhor não diz que vai mudar de contrato, não. Nós vamos te enrolar, vamos fazer uma série de coisas. Mas o senhor diz que vai mudar para São Paulo e que o senhor precisa saber quando é que termina o seu contrato. Eu falei, olha moço, eu sou crente em Jesus Cristo e crente não mente. E ainda por cima eu sou pastor, você acha que eu vou mentir para alguém? Né? Você acha que eu vou mentir? O rapaz ficou todo sem jeito lá do outro lado da linha e tal. Eu falei, mas você me liga tal data porque eu tenho interesse de trocar sim. Mas se eles me perguntarem, eu vou dizer é a verdade. Eu não vou mentir, não. E graças a Deus nem me perguntaram. Nem me perguntaram por que é que eu estava querendo saber aquela informação. Mas, irmãos, nós somos concitados a todo momento a mentir. Se você olhar as propagandas, estava dizendo para Elizabeth, todas as propagandas são mentirosas. É só você prestar atenção. Elas são mentirosas, elas são enganosas. Então a criança, ela é condicionada a mentir, nós somos condicionados a mentir, nós estamos vivendo numa sociedade, né? Basta ver aí essas CPIs ali, tem as provas, tem a filmagem, tem a pessoa falando, dizendo isso e aquilo, e daí vai a CPI e pergunta, o senhor disse isso? Não, eu nunca falei isso. Mostra, mas não foi eu não, eu acho que você está enganada. Está a prova diante dele. Deus diz que o mentiroso, a sua parte, é no lago que arde com fogo e enxofre. Por isso o cristão tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Seja o vosso dizer sim, sim, não, não. Porque o que passa disso vem do maligno, ou é de procedência do maligno. Eu tenho muitas outras coisas para falar, mas eu vou abordar aqui. Jesus fala muitas coisas, ele ensina muitos princípios aqui, e palavras de vida eterna, e palavras de morte eterna, porque eu quero dizer para você que a palavra de Deus, ela nos julga, ela serve tanto para nos justificar, como para nos condenar. Não é verdade? Agora, Jesus fala uma coisa aqui, que aconteceu com o pastor Daniel Ixuco, que eu quero abordar, que é o perdão. O perdão. Quando Jesus, aqui no capítulo 6 de Mateus, ele vai ensinar sobre a oração do Pai Nosso, ele vai falar sobre a oração de um modo geral, e ele ensina a oração do Pai Nosso. No versículo 12 da oração, conhecida como a oração do Pai Nosso, Jesus ensina-nos a orar assim, perdoa-nos as nossas dívidas, ou pecados, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe entrar em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Agora Jesus encerra a oração do Pai Nosso, mas ele destaca desta oração apenas um ponto, que é o ponto do perdão.
Os versículos 14 e 15, Jesus continua dizendo assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. E aqui, irmãos, isto vale para todos, especialmente para os cristãos. O perdão é uma questão de obediência. Obediência à palavra de Deus. O perdão não é uma questão de você sentir que deve perdoar. Já falei com pessoas e concitei-as a liberar perdão. Ela disse: pastor, o dia que eu sentir que eu devo perdoar, eu vou perdoar, porque eu não quero ser hipócrita. Eu disse: olha, você pode nunca sentir e ir parar no inferno. O perdão não é uma questão de sentimento, é uma questão de obediência. Você quer ser perdoado por Deus? Quer? Quer mesmo? Amém? Você quer mesmo? Eu também quero. Sabe por quê, irmãos? Porque nós pecamos. Nós não estamos isentos de pecar. Nós estamos neste mundo, infelizmente, nós estamos rodeados, né, de embaraço. E a Bíblia diz do pecado que tão de perto nos rodeia, e vez por outra nós podemos tropeçar e cair. A Bíblia diz que pecar é uma coisa que pode acontecer conosco, mas o que nós não devemos é ficar preso ao pecado. Mas nós podemos pecar, e só Deus pode nos perdoar. Agora, a condição de Deus para nos perdoar é que nós também perdoemos aqueles que nos ofendem. Irmãos, esse assunto ele é tão sério que eu quero parar um pouco nele e gostaria que você fosse alguns capítulos para frente no Evangelho de Mateus, mesmo no capítulo 18, a partir do versículo 21, Jesus vai tratar deste assunto de uma maneira radical, completa e definitiva. Mateus 18, 21, nós lemos assim: então Pedro, o apóstolo Pedro, aproximando-se dele, isto é, de Jesus, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu hei de perdoá-lo? Até 7. Pedro foi aqui, irmãos, extremamente generoso, porque os rabinos da época, os mestres da época diziam: olha, você perdoa aquela pessoa que te ofender, que pecar contra você, até 3 vezes por dia. Até 3 vezes você perdoa, depois não perdoa não. E aí Pedro vem, todo cheio de coisa, dizendo: Senhor, até 7. Vamos ver a resposta de Jesus. Versículo 22, respondeu-lhe Jesus: não te digo que é até 7, mas até 70 vezes 7. Jesus não está dizendo 490 vezes por dia, o que seria já um aborrecimento, né? Mas Jesus está dizendo assim: quantas vezes necessário for. O que aconteceu com o pastor Exuco? Discutiu, falou palavras duras para a mulher, ela falou para ele também, e lá pelas tantas ela deu um tapa no rosto dele. No dia seguinte ela diz: eu quero o teu perdão. Ele disse: não perdoo. E o anjo disse para ele: porque você não perdoou, você vai ficar aqui no inferno. Aquela oração que você fez na hora que você estava morrendo, pedindo que Deus perdoasse todos os seus pecados, Deus não ouviu, porque você não perdoou a sua mulher pela manhã. Então, se você não perdoou, Deus também não te perdoa. Vamos continuar aqui. Versículo 23. E aí Jesus vai contar uma parábola para ilustrar bem isto. Por isso o reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar contas a seus servos, ou seja, pedir contas, que os seus servos prestassem conta. E tendo começado a tomá-las, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. 10.000 talentos. Talentos é uma unidade monetária. Significa, irmãos, 60 milhões de denários. 60 milhões de dias de trabalho, porque um denário era a paga de um trabalhador
rural, 60 milhões de dias de trabalho. Aquele homem teria que trabalhar para pagar aquela dívida 164.383 anos. Era uma dívida, aos olhos daquele rei, impossível de ser paga. Ele devia 10.000 talentos. Mas não tendo com o que pagar, ordenou seu senhor que fossem vendidos ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que tinha, e que se lhe pagasse a dívida. Claro que não ia dar para pagar quase nada, mas era o costume da época, eram as leis da época. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, tem paciência comigo, que tudo te pagarei. É claro que aquele senhor sabia que não ia dar para pagar aquela dívida. O senhor daquele servo, pois, movido de compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, ou seja, 100 dias de trabalhos. E segurando-o, sufocava-o pelo pescoço, naturalmente, dizendo: paga o que me deves. Então seu companheiro, caindo-lhe aos pés, rogava-lhe, dizendo: tem paciência comigo, que te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecera, contristaram-se grandemente e foram revelar tudo ao seu senhor. Então o senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, assim como eu tive compaixão de ti? E indignado, seu senhor o entregou aos verdugos, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão. Irmãos, veja como é importante isso aqui. Veja bem, este homem foi perdoado, assim como nós fomos perdoados por Deus em Cristo, de uma dívida que era-nos impossível de pagar. E graças ao perdão de Deus, nós temos hoje a vida eterna. Nós temos hoje um status de filho. Não somos mais apenas criaturas, mas somos criaturas restauradas e agora com o status de filho de Deus. Então nós somos perdoados de uma dívida impossível de ser paga. Por isso todo aquele que nos ofende precisa do nosso perdão. Se nós nos recusarmos a perdoar, o que vai acontecer é que Deus vai nos chamar e vai dizer: você não quis perdoar? Então agora eu vou te entregar aos verdugos. Irmãos, isso aqui tem um aspecto espiritual. Verdugos aqui são demônios atormentadores. É uma casta de demônios atormentador. E eu conheço e sei de muito crente que vive uma vida cristã atormentada. Ele não progride em coisa nenhuma, ele não vai para frente. Ele é uma pessoa derrotada o tempo todo. Por quê? Porque Deus o entregou aos verdugos, a esses espíritos atormentadores. Esses espíritos que vão judiar dele em todas as áreas da sua vida. Por quê? Porque ele guarda lá no coração uma mágoa, um rancor, uma falta de perdão, alguma coisa que está secando os seus ossos. Mas pelo prazer de não liberar o perdão, e aqui eu falo a muitas irmãs que foram traídas pelos seus maridos e vice-versa. Hoje pela manhã eu falei, pastor Matias estava aqui até, nós estávamos lembrando. Irmãos, eu já vi pessoas aqui na igreja, membros desta igreja, que adoeceram e nós orávamos. Um dessas pessoas, um desses homens, ele começou a definhar, ia secando, e aquilo começou a me incomodar, e eu comecei a orar, e disse: Senhor, o que está havendo? E o Senhor disse: eu não vou curá-lo. E eu fui lá com o pastor Matias, e disse para esse irmão: irmão, o que tem na sua vida? Sua vida tem alguma coisa? O senhor traiu a sua mulher? Claro, falei com ele reservadamente. E
senhor fez alguma coisa e tal? Ele disse, olha, pastor, não me lembro de nada. Eu sabia que Deus não ia curar, porque o Espírito Santo tinha dito que não iria curá-lo. Mas ele também não morria, e ficava naquele sofrimento, com aquele câncer horrível, destruindo ele por dentro. Eu falei, então vamos orar, eu vou orar para que o Espírito Santo fale com o senhor. E oramos, e o Espírito Santo falou com ele aquela noite. E ele acordou, e ele se lembrou de que uma neta sua havia fugido para casar. E ele ficou muito irado com aquilo, ele gostava muito daquela neta, e ele amaldiçoou aquela neta, ele falou palavras pesadas em relação àquele fato. E ele se lembrou disso de madrugada, e no dia seguinte mandou nos chamar, e nós fomos cedos lá. E ele disse, olha, eu me lembrei assim, assim, assim. E aí nós dissemos, vamos mandar chamar a moça. E foi chamada a moça, que chegou de tarde. E ela disse, meu avô, eu nunca toquei nesse assunto com o senhor, mesmo o senhor estando ruim, porque eu achei que isso ia entristecer o senhor, e o senhor podia ficar irado novamente, mas bem que eu senti no meu coração um desejo de vir falar com o senhor, pedir perdão daquilo que eu fiz, porque eu sei que o senhor ficou aborrecido comigo. E aquele avô, começando a chorar, os dois se abraçaram, se perdoaram naquela tarde. Naquela noite ele partiu para a eternidade. Por quê? Porque Deus não deixou. Isso já havia acontecido várias vezes, irmãos. Estava entregue aos verdugos. Jesus disse, olha, se você precisa liberar o perdão e não perdoa, eu vou te entregar aos verdugos. Ou seja, os demônios vão ter acesso à tua vida. E você vai ser chicoteado. Você sabe o que o verdugo faz, não é isso? Você sabe o que o verdugo faz. Até que você se quebrante, até que você libere o perdão, porque você é meu filho, eu quero você comigo. Mas você está endurecido de coração. Perdão é uma coisa fundamental para a vida do crente. É por isso que quando você se irar, a Bíblia diz, olha, não peque, não se ponha não se ponha o sol sobre a tua ira, libera logo o perdão, faça isso. Irmãos, eu tenho adotado esta prática, toda vez que alguém me ofende, que eu sou ofendido, eu tenho procurado liberar logo o perdão sobre aquela vida, tratar mesmo que eu fui o ofendido e a outra pessoa foi o ofensor, eu vou lá e digo, olha, eu perdoo você daquilo, mas eu não estou te pedindo perdão, mas eu estou te perdoando em nome de Jesus, porque eu não quero nenhuma mágoa no meu coração, eu não quero nenhum problema, eu quero estar em paz com Deus, porque eu não sei a hora que eu vou partir. E a Bíblia diz que quando nós liberamos o perdão, nós acendemos brasa viva na cabeça do outro lá. A cabeça que vai ferver é a do outro, não é a sua não. Tem gente que não dorme, porque se recusa a liberar o perdão. O perdão é fundamental para você ter saúde física e mental. Você sabia disso? Já está comprovado na área médica, na área da psicologia, que a falta de perdão, a dureza de coração, mata a pessoa, faz a pessoa sofrer, faz a pessoa adoecer. Por isso Jesus fala que nós temos que perdoar. É o único ponto da oração do Pai Nosso que ele destaca. E aqui, quando Pedro vem, todo magnânimo, querendo perdoar 7 vezes, Jesus diz, não, Pedro, é quantas vezes necessário for, você vai perdoar aquele que te ofende. Não importa, irmãos, porque a maior ofensa fizemos nós a Deus, e nós fomos perdoados. Uma vez que fomos perdoados e queremos estar na casa do Pai, você quer morar naquele lugar onde o pastor Daniel esteve? Ele foi para o paraíso. Não sei se você se lembra, mas lá no paraíso era um lugar maravilhoso. Para começar, não tinha distinção de raça. Não tinha gente feia lá, era todo mundo lindo. Eram todos parecidos com aquele anjo. Aquele anjo era enorme. Você não vai ter complexo de estatura lá. Nem porque é muito alto, nem porque é muito baixo. Não vai ter problema de peso, de beleza. São lindos. Eram todos muito lindos. Ninguém era velho
e ninguém era criança. Todos eram brancos. Se alguém tem algum problema com a pele, com a cor de pele. Eu tinha um amigo que tinha um problema com a cor de pele, ele era muito branco, descendente de alemão, cabelo vermelho, e a sua pele muito branca. E ele, quando tinha aqueles congressos de mocidade, eu me lembro bem, um dia ele foi para a beira de um lago, deu uns mergulhos lá e ficou tomando sol, mas esqueceu de passar os negócios lá, mas ficou vermelho como um pimentão. Ficou vários dias, veio queimado, ele estudava odontologia, e mesmo assim, pegou aquela coisa, ele me contando essa história. Porque ele tinha problema, ele odiava aquela cor muito branca dele. Outros porque são de cor escura. No céu, irmãos, onde o pastor Daniel Schuch teve, ou seja, lá no paraíso, não tinha essas coisas, não tinha distinção de raça, de idade. E todos adoravam a Deus numa perfeita adoração. Suas vestes eram transparentes, brilhantes. É para lá que nós queremos ir. Não é por causa da falta de um perdão. Não é porque você está olhando para uma pessoa para cobiçar. Tira isso da sua vida. Faça como Jó fazia. Deus deu um testemunho de Jó. Quando Satanás se apresentou diante de Jó, ou diante de Deus, melhor dizendo, Deus disse: porventura viste o meu servo Jó, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal? Era Jó que se desviava do mal, não era Deus que desviava Jó do mal. O mal estava ali, Jó ia para cá. E assim nós temos que fazer. Se a tentação está aqui, tentação não é pecado, é um convite ao pecado. Resista à tentação, fuja da tentação. Porque você foi escolhido, irmão. Você foi eleito em Cristo Jesus para gozar eternamente com Ele. Irmãos, não está nem... O pastor Daniel, ele viu algumas coisas lá. Mas a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem sequer subiu no coração, no pensamento do homem, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A Nova Jerusalém é uma coisa que não tem termos de comparação. Ele diz, não existe nada na terra que possa ser comparado ao lugar onde nós vamos morar. Ele viu as mansões giravam. Aqui em Curitiba tentaram fazer um edifício que gira, né? Mas eu não sei se está funcionando aquele negócio, uma coisa meio esquisita. Eu acho que não deu certo porque, né, até hoje ninguém tentou fazer mais nenhum, não deve ter dado muito certo aquilo. Mas lá as mansões giram. É lá que nós vamos morar, irmãos. É a cidade do Altíssimo, preparado. Jesus disse, a cidade está pronta. A mansão está pronta. Os santos que ainda não estão prontos. Então trate o pecado como coisa séria na sua vida. Não trate o pecado levianamente. A Bíblia nos fala de um homem que tratou o pecado levianamente, que foi Esaú. E o resultado é que quando ele quis se arrepender para ser abençoado, ele não achou lugar para arrependimento. A Bíblia nos fala isso. Nós não devemos ser profano ou leviano como foi Esaú, que vendeu o direito de primogenitura, conforme o livro de Hebreus nos esclarece. Eu poderia falar muitas outras coisas aqui. Jesus fala da lei do amor, da vingança, do ajuntar tesouros na terra e não ajuntar tesouros no céu, dos olhos puros, dos olhos impuros, dos julgamentos, como nós caímos nessa esparrela, nesse pecado, de ficarmos julgando, fazendo juízo temerário acerca do irmão, das pessoas, das situações, que nós nem sequer às vezes conhecemos. Cuidado com essas coisas. Por isso eu vou lhe dar uma tarefa para essa semana. Você vai ler esses 3 capítulos de Mateus. 5, 6 e 7. Leia, releia, medite e deixe que o Senhor fale pelo seu Espírito com você nesta semana. Porque o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria de vida para nós. Amém? Leia, releia, medite durante toda essa semana nesses 3 capítulos. Capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Vamos ficar em pé.
Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor não nos deixa em trevas. Jesus, tu falastes que aquele que te segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E nós te seguimos, Senhor, porque nós somos resgatados do reino das trevas para o reino do Filho amado, que é tu, Senhor Jesus. E nós estamos nesta caminhada seguindo-te rumo à nossa pátria celestial. E para isso, Senhor, nós precisamos de ajuda do teu Santo Espírito, para que possamos andar em temor e tremor, com temor e tremor diante da tua face e diante da tua palavra. Pai, que a tua palavra ministrada nesse final de semana, seja no sábado, no domingo pela manhã e agora à noite, que ela possa gerar, Senhor, crescimento na nossa vida, que nós possamos cada dia mais nos conformarmos com a tua palavra, tomarmos a forma de Jesus, tomarmos a forma da palavra, andarmos de acordo com os princípios da tua palavra. Pai Santo, que essa semana na nossa vida seja uma semana de virada, uma semana, Senhor, de mudança. Pai, como diz a tua palavra, aquele que mentia não minta mais, aquele que roubava não roube mais. Ó Senhor, faz mudança na vida dos meus irmãos, na minha vida, na nossa vida, Senhor, para que nós possamos, Pai, brevemente estar com o Senhor naquela posição santa e irrepreensível, porque o Senhor está lavando a tua igreja pela palavra, a fim de apresentá-la a si mesma, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisas semelhantes a mácula e ruga, mas uma igreja santa e irrepreensível. Nós queremos estar, Pai, santos e irrepreensíveis aos teus olhos. Por isso, Pai, que essa semana seja uma semana de quebrantamento, uma semana de mudança, mas também uma semana de vitória. Pai, que este mês seja um mês de mudança na nossa vida. Pai, que até o dia em que o Senhor haverá de voltar, Jesus querido, nós sejamos cada vez mais limpos, purificados e frutificados, ó Pai, que possamos dar o fruto do Espírito na nossa vida, que é o amor, o gozo, a paz, a bondade, a benignidade, o domínio próprio, a fé, a temperança, Senhor. São estas coisas, Pai, que nós estamos buscando e queremos deixar que o Teu Espírito produza em nós o seu fruto, conforme a Tua palavra nos orienta. Eu quero abençoar cada pessoa que aqui está, cada família que aqui está, Senhor, com a bênção do Senhor. Eu reivindico, Pai, aqueles que ainda não são Teus para o Teu reino. Trabalha, Senhor, nas circunstâncias da vida de cada um, ó Deus, para que venham a ser acrescentados também ao Teu reino. E agora eu oro por aqueles, Pai, que estão com alguma doença ou alguma enfermidade, alguma dor, algum mal-estar. Em nome de Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, aquele que morreu em nosso lugar e pagou as nossas dívidas, aquele que deixou-se moer em nosso lugar, aquele que verdadeiramente tomou sobre si as nossas doenças e carregou com as nossas enfermidades, aquele que a Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas feridas nós somos curados. Em nome de Jesus, eu repreendo agora as doenças, as enfermidades, as dores, toda a perturbação espiritual, sai agora em nome do Senhor Jesus, desses corpos agora que oram comigo, em nome de Jesus, seja liberto agora, curado pelo poder de Deus. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor acaba de fazer aqui. Muito obrigado, Pai. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém, amém. Olá, amigos e irmãos. Eu gostaria de apresentar-lhe agora um clipe que foi realizado no Vale da Bênção, lá com o pastor Jonathan e toda a sua equipe. Esse clipe vai mostrar a você o trabalho que está sendo realizado já há vários anos no Vale da Bênção, com crianças e adolescentes abandonados. Você vai ver que lá existe a cidade da criança, onde elas são cuidadas, tratadas, educadas
e encaminhadas na vida. Você vai ver depoimentos muito importantes e, desde já, eu gostaria de fazer um apelo a você, meu amigo, meu irmão em Cristo, que você colabore com esta obra financeiramente. Você vai ser muito abençoado colaborando com esta obra. Você vai ver agora este clipe e eu tenho certeza que ele vai tocar em seu coração. Que Deus o abençoe, a você e a toda a sua família. O Vale da Bênção é um conjunto de atividades visando o atendimento a crianças e adolescentes carentes. No Vale da Bênção, nós temos a Cidade da Criança, aqui bem pertinho uma creche servindo dezenas de crianças na cidade de Araçariguama. Temos atividades em Sorocaba, temos atividades em São Paulo. São várias atividades atendendo centenas de crianças e adolescentes carentes. O nosso trabalho visa mais do que dar uma casa, mais do que dar alimentação, mais do que dar a escola, dando tudo isso, atendendo estas necessidades básicas da criança e do adolescente, mas também trabalhando no caráter, trabalhando na personalidade destas crianças e adolescentes de tal maneira que eles sejam bem formados. Meu nome é Wagner, tenho 17 anos. O Vale vale a pena, porque eu estou aqui desde os 16 anos e só coisa boa. Meu nome é Leandro, tenho 16 anos, estou no Vale desde 98. Fiz curso no Senai ano passado, fiz na ZF também, por meio de parceiros. E eu tenho o sonho de ser engenheiro de mecatrônica e depois fazer direito também. O Vale, vale. Cheguei ao Vale quando eu tinha 12 anos. E eu cheguei juntamente com mais 4 irmãos. Nós permanecemos lá, fomos ajudados pelo Vale da Bênção. O Vale da Bênção tem uma parceria com o McDonald's. Tudo cooperou só para o meu desenvolvimento, para eu estar hoje assim como eu estou dentro do MEC, com certeza, porque o Vale da Bênção foi a minha família, o Vale da Bênção vale a pena. Meu nome é Manuelito, morei no Vale da Bênção durante 4 anos. Desde o tempo que eu fiquei lá, eles me ajudaram bastante em questão de estudo. A Costello e Companhia é uma empresa que está preocupada com a parte social do nosso país. Então, ela tem uma parceria com o Vale da Bênção, que alguns garotos têm a oportunidade de estar aqui trabalhando com a gente. Com isso, ele cresce e a empresa cresce também. Vale. Assim que nós recebemos, então, os adolescentes aqui na Liberdade Assistida, nós temos aqui assistentes sociais, psicólogos, pedagogos e temos também uma assistência cristã. Cheguei aqui no Vale da Bênção, aí fui sendo orientado, as técnicas foi ajudando a gente, aí deu uma oportunidade de prestar vestibular, eu fui, passei, consegui e estou aqui fazendo jornalismo. Meu sonho é ser um jornalista. No Vale da Bênção, nós trabalhamos com pessoas extremamente comprometidas e nós reconhecemos o valor delas, porque se não fossem pessoas tão especiais, nós não teríamos um trabalho tão especial. Nós procuramos tomar as decisões sempre em equipe e investimos bastante tempo na avaliação dos nossos programas. Mas, acima de tudo, o que nós propomos e o que nós acreditamos é que há esperança para uma vida melhor, a esperança de transformação de vidas. Não importa a situação que uma criança, um adolescente ou até mesmo uma família inteira chegue até nós, mas nós trabalhamos com muita vontade, com muita fé, com muita ousadia, porque nós acreditamos na transformação das pessoas. A Associação Educacional Beneficente Vale da Bênção é uma organização social pelos direitos da criança e do adolescente. Anualmente, nossas contas e balanço patrimonial são auditados. A sustentabilidade institucional
é alcançada através de parcerias com o município, Estado, poder público, poder judiciário, e é assim que fazemos. E os recursos? Os recursos vêm de alianças estratégicas e parcerias com empresas, pessoas, igrejas socialmente responsáveis. E assim, esse time que é a família Vale da Bênção vai conquistando, vai fazendo, porque o Vale vale a pena.